Amém? Um prazer estar aqui novamente com os irmãos. E nesta noite, uma responsabilidade de falar sobre alguém tão precioso nas nossas vidas, como as nossas mamães, né? Então, abre comigo aí a sua Bíblia, em 1º livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Amém? Todos acharam? Um dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Meu senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha ninguém na casa. E o bebê desta mulher morreu durante a noite, quando ela, dormindo, deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente. Ela então se levantou, pegou o meu filho e pôs ao seu lado. E depois acomodou o seu filho morto ao meu lado. Quando acordei de madrugada para amamentar, meu filho estava ali, o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê. A outra mulher interrompeu: "Não foi assim. O bebê vivo é meu, o morto é seu." A primeira mulher protestou: "De jeito nenhum. Seu filho está morto. O meu é que está vivo." E começaram a bater boca diante do rei. E o rei disse: "O que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela." E ela diz: "Não, que o morto é seu e o vivo é dela." Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram a espada para o rei. E ele ordenou: "Cortem o bebê vivo em 2. Deem a metade para uma e a outra metade para a outra." A verdadeira mãe do bebê, então, comovida pelo seu filho, disse: "Não, meu senhor, dê a ela o bebê, mas não o mate." Mas a outra disse: "Não, se não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê." O rei então olhou e deu o seu veredito: "Dei o bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê. Ela é a verdadeira mãe." Até aqui, irmãos. Pai, nesta hora, Pai, entrego, Senhor, a minha vida, que eu seja neste lugar a boca de Deus, para aquilo que o Senhor tem a falar aos corações de cada um que está aqui nesta noite e aqueles que nos acompanham, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. O tema desta noite para a nossa reflexão é o coração de uma verdadeira mãe. Hoje nós passamos o dia felicitando as mamães, né? Então, eu quero trazer algumas minúcias nesse texto aqui. A palavra mãe, né, no latim, ela vem de mater, né? No grego, ela vem de mater, que é aquela que veio entre muitas outras coisas. E no hebraico, mãe significa a verdadeira super-heroína de qualquer lar. A maternidade, irmãos, ela é ressignificada, e ela pode ser ressignificada a partir das experiências de cada mãe na sua singularidade, no seu papel exercido como mãe. Nós somos mães, somos mulheres, somos profissionais, donas de casa, nós exercemos infinitos papéis dentro de uma simultaneidade tão grande que muitas vezes isso nos cansa e nos assusta. Enquanto mães, enquanto mulheres,
nós somos formadas e nós somos formatadas em meio, irmãos, às nossas qualidades e aos nossos defeitos, em meio às luzes, né, e às sombras que demandam da realidade do dia a dia. E alguém pode estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com o que ela leu? Tem tudo a ver. Porque nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma reflexão em Deus para a minha e para a sua vida, que em meio a esse papel de mãe, o desejo da mãe, a sua vontade como mãe, é de seguir o bem e é de fazer o que é bom e agradável aos olhos do Senhor. E nesse texto aqui, o contexto do texto é quando Salomão vira para Deus e pede para Deus o quê? Sabedoria. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei, mas Deus, o contexto do texto é a sabedoria. E como eu falei com meu esposo, eu estou emperrada numa palavra aqui que eu quero sair dela e não saio, e é aqui. E eu falei, Deus, o que o Senhor tem na noite do Dia das Mães para falar conosco nesse contexto onde Salomão pede a Deus sabedoria, né? E o contexto do texto diz que Deus está dando a ele. E olha como Deus é tremendo. E Deus termina de derramar, né, os versículos anteriores. Deus derrama sobre ele a sabedoria. E o primeiro ofício, o exercício dele é o quê? Resolver um dilema dificílimo. Dificílimo. Por quê? Porque nessa noite eu quero falar, queridos, que é da sabedoria. O coração de uma verdadeira mãe, ele está envolto dentro da róquima de Deus, dentro da ruá de Deus. No hebraico, a róquima de Deus é o atributo feminino da sabedoria de Deus. E Salomão aqui, ele recebeu do trono de Deus a porção dessa ruá de Deus, que é o espírito da sabedoria de Deus. Porque só alguém com muita sabedoria, numa situação como essa, pego de uma forma tão repentina, se não fosse a presença do Altíssimo, não teria como resolver uma solução. E o texto diz o seguinte, o contexto do texto, e por que né, eu quero meditar com vocês aqui. O texto fala de prostitutas. E o contexto da época era uma sociedade patriarcal, onde a mulher, ela só existia no seu papel de mulher e de mãe. E quando o contexto histórico que eu fui estudar aqui coloca prostituta por quê? Porque era alguém que estava fora do padrão da sociedade. Então aqui, no contexto bíblico, né, essa questão da prostituta, ela traz a insensatez, ela traz o reverso, o contrário da sabedoria, porque, como foi dito aqui, nós lemos Provérbios 31 falando sobre a mulher sábia. E o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, traz para nós a diferença de uma mulher sábia para uma mulher insensata. E essa representação, quando elas chegam diante do rei, né? Olha, a casa só tínhamos eu e ela, não tem testemunha. O que fazer? 2 mães, 2 crianças mortas, né? 2 mães, 1 criança morta, um dilema extremo da vida. Então, quantos de nós não passamos dilemas extremos na vida? E no meio desses extremos, Deus manifesta a sua porção da sua sabedoria. E o contexto diz que o seguinte, quando elas se apresentam diante do rei, assim como eu e como você, como uma mãe, quando ela se apresenta, né, diante do Senhor, no seu relacionamento de comunhão, elas chegam, né, nesse extremo com a sua vida e a sua comunhão, buscando uma restauração de uma comunhão, buscando também o resgate
de uma esperança perdida. O que fazer com o filho morto? O que fazer quando a vida se perde? E o texto, né, traz para mim e para você, irmãos, que em meio a esse contexto, as sentenças que cada uma traz para o rei, dentro da sua perspectiva, dentro da sua realidade, mostra que cada mulher, ela vivencia a maternidade no contexto em que ela está inserida. Se eu perguntar aqui, cada mãe tem uma receitinha e uma fórmula para lidar com uma criança. Se eu colocasse aqui uma criança tendo uma crise de birra e pegasse 3 mães aqui diferentes, cada uma traria uma solução para resolver a questão da birra de uma forma diferente. E aí alguém pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com o texto que a irmã leu? O texto diz que uma mulher se apresenta para o rei e diz que a outra pegou o filho. Enquanto uma está com o coração contrito, a outra diz, não, se não é meu, não é seu, não é de ninguém. E quantas vezes, irmãos e irmãs, trazendo para o contexto, né, das nossas vidas, e nessa noite, como mães, quantas vezes as mães percebem nas nossas vidas, no nosso caminho, escolhas que elas sabem que não vai nos conduzir a um bom final, mas que como adultos que somos, nós temos o poder de escolha e que a gente só pode fazer uma coisa como mãe, orar. Tem alguma coisa que mãe faz menos do que orar? Quantas mães nessa noite aqui, com os filhos? Tem mães que têm filho aqui já com mais de 40, por um acaso deixou de ser filho, deixou de orar, deixou de preocupar. Quantas vezes nos chega, né, mamães, e fala assim, olha, tal e tal situação, e a mamãe sabe que porque ser serva do Senhor, por ser aquela que foi o primeiro lugar de habitação dele, porque a palavra do Senhor diz, no Salmo 139, que quando nós éramos substância informe, no ventre da nossa mãe, ele nos tecia, ele nos chamava pelo nosso nome. Né? E aí a mamãe e a gente está lá com mais de 40, e aí a gente vira para a mamãe, olha, eu estou pensando em tal coisa, e a mamãe sabe que vai dar ruim, irmãos. E aí ela fala, olha, você já pensou assim, não, mas isso não pode, eu estou pensando que vai ser assim. E aí o que a mamãe vai fazer, e todas as mamães fazem aqui? Joelho no chão, vai orar. E aqui, quando fala o coração de uma verdadeira mãe, né, nesse tema aqui, o coração de uma verdadeira mãe sempre nos coloca, irmãos, no caminho da sabedoria, para que o Senhor possa nos conduzir em sabedoria. E essas mulheres, elas chegam diante do rei, né, com uma situação que, aos olhos humanos, como que alguém pode intervir? Como alguém pode intervir numa situação como essa? E aí, essa mãe, que é a verdadeira mãe, que no contexto histórico, irmãos, né, dentro das enciclopédias bíblicas históricas, né, diz que a verdadeira mãe é a que chega ao rei, pastora, para tentar resolver o problema. É a que tem a ideia de procurar o rei. Porque aqui diz o seguinte, 1 dia, 2. Mas aqui o contexto histórico diz que a verdadeira mãe foi aquela que chamou a outra. A gente está perdendo muito tempo. Você está dizendo que ele é meu, eu sei que ele é meu, e você está dizendo que ele é seu, e o seu é meu, o seu é seu, o meu é meu, aquela confusão toda. E aí o contexto histórico diz que a mãe, a verdadeira mãe, fala, não, nós temos aqui o recurso. Então, nós vamos aonde? Procurar a resolução desse problema em quem pode nos ajudar. Nós vamos ao rei. Porque, irmãos, não existe um manual para ser mãe. Se eu perguntar aqui para as mamães, como é a cada filho, aqui é um filho diferente.
Tem mamães aqui que tem 4, 5 filhos, mas cada filho, ele é único. Cada relacionamento interpessoal com esse filho é único. E não existe um manual para construir esse relacionamento. Como mulheres, como mães, nós não temos um manual, nós não temos uma forma, né? Então, nós somos a cada dia o quê? Aprendizes. Ser mãe é todos os dias aprender algo novo. Nós somos aprendizes, porque nós aprendemos, e nós também somos aprendentes. Olha que legal essa palavra que eu descobri essa semana no dicionário. Nós somos aprendentes. Sabe o que é aprendentes? É aprender com a realidade que a gente vivencia. Então, a cada dia, dentro desse processo de aprendizado constante, que marca a maternidade, e que não tem um manual de instrução, nós somos impulsionadas a aprender nessa caminhada, partilhando as alegrias e as agruras dessa missão incrível na qual Deus chamou a mulher para ser, que é a missão de ser mãe, com as suas dores, com os seus medos, com as suas inseguranças, em meio a esse contexto de total pluralidade, principalmente nos dias de hoje, do papel de ser mãe, né? Dentro da nossa cultura, nós temos que buscar essa sabedoria na fonte, na róquima de Deus. Eu vinha, o meu esposo, mais cedo, ele falou assim, o que você vai falar essa noite? Que às vezes eu compartilho uma coisa ou outra com ele. Aí eu falei assim, não vou te falar não. Aí ele, não, só um pouquinho. Eu falei, não, vou falar sobre 1 Reis e vou falar sobre a róquima de Deus. Aí ele, a róquima de Deus, eu falei, eu vou falar sobre a róquima de Deus e a ruá de Deus, que é o espírito da sabedoria de Deus, no seu atributo feminino, quando ele fala para mim e para você assim, antes mesmo de você existir, eu já te conhecia. E quando ele fala assim, pode pôr ainda que uma mãe venha te esquecer, eu, o Senhor, não te esquecerei. Né? Então, nessa pluralidade, desse contexto de ser mãe, nesse papel diante do Senhor e diante da sociedade, irmãos, essa sabedoria, né, de Deus, ela a cada manhã, ela tem que estar sendo derramada nas nossas vidas. Como a palavra do Senhor fala, e eu gosto demais desse versículo, quando a gente era substância informe. No ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. O Senhor sabe a hora exata em que eu e você viemos a existir. Nas certidões de nascimento, eu não sei se as de hoje ainda tem, mas quando eu nasci, a certidão que eu fui registrada disse a hora que eu nasci. Eu não sei se as de hoje, né? Mas a hora do hospital. Mas na certidão de nascimento, não tem como dizer a exata hora que eu passei a existir. Ela pode dizer a hora que eu e você nascemos, que nós saímos da primeira morada de habitação nossa, que foi o ventre. Agora, a hora, o momento e o dia que nós viemos a existir, só o Senhor sabe. No seu espírito de sabedoria, na sua róquima, ele já sabia que antes que a minha mãe imaginasse me chamar Elizabeth, o meu nome já seria Elizabeth. Ele já chamaria Elizabeth. E o Senhor fala no contexto, na palavra do Senhor, e eu tinha comentado com a Helena, uns 3 semanas atrás, que Deus vinha me dando algumas coisas sobre essa glória do papel do feminino, do ser a mulher, do ser a mãe, né? E quantas mães são mães, como a pastora, como a gente ouviu aqui, mães porque geraram nos seus ventres, mães que geram em seus joelhos, mães que geram nos seus corações, filhos que são, né, gerados em espírito. E que tudo isso está envolto em quê, queridos? A sabedoria do Senhor.
E aí alguém pode estar pensando, mas o que a irmã quer trazer com tudo isso dentro do texto? A palavra do Senhor, dentro desse contexto, diz que elas estavam vivendo um momento completamente fora de controle. Não tinha controle sobre a situação. E como alguém poderia ajudá-las se elas eram pessoas que estavam à margem? Quantas mães, irmãos, que nós não sabemos, elas estão à margens, não porque elas são as prostitutas, mas quantas vezes estão à margem porque os seus filhos não as honram como deveriam honrar? Né? A palavra do Senhor fala, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, para que os seus dias te vá bem. E aqui, nesse contexto, elas iriam recorrer a quem? E nesse contexto, quando o rei diz, olha, dê o filho àquela, né, que o texto fala, dê o filho à verdadeira mãe, que foi aquela que foi comovida pelo seu espírito, quando o rei disse que partiria a criança em dois. E aí o texto diz que o rei fala, dê para ela. Então, quantas vezes, dentro desse contexto, na simplicidade de um gesto, vem a manifestação da glória mais profunda no papel de ser mãe. Porque ser mãe, né? Hoje, o dia de hoje, ser mãe, muito simples. A maioria dos filhos foram almoçar com as mamães, né? Compraram o presente, tiraram fotos, né? Porque hoje é o dia que se comemora. E o dia a dia com essa mamãe? Há 28 anos atrás, eu falei com o meu esposo hoje de manhã. Há 28 anos atrás, aprove o Senhor colher a minha mãe. Eu tinha 21 anos. Estava com 20 para 21 anos. E o Senhor, Ele é perfeito em todas as coisas. E naquele momento, nós não entendemos nada. Mas o Senhor, em meio à sua sabedoria, ao seu espírito de sabedoria, Ele trouxe no meio do vendaval a manifestação da sua presença. Porque toda crise, irmãos, é o momento onde se manifesta a maior presença de glória do Senhor nas nossas vidas. Sabe qual é o maior? Puxa aí no HD da sua memória. Quais foram os maiores momentos da presença manifesta, da glória de Deus em meio às suas vidas? No meio da situação adversa. E aí eu conversando, eu falei, Deus, e todos os anos, né? Nós lembramos, nós falamos da mãe, nós lembramos, porque o legado ficou. Não tem como apagar, né? E aí quando nós nos encontramos num contexto de uma vida tragada, porque alguém pode estar pensando, por que a irmã falou que ela perdeu a mãe? Porque a vida dela se foi. E aqui tem um bebê que a vida se foi. E por causa do contexto desse bebê que a vida se foi que foi manifesto o coração da verdadeira mãe. Nessa noite, irmãos, nós, como eu estava falando hoje foi muito tranquilo honrar e homenagear as mamães. Foi muito bom, mas e no dia a dia? No conselho, quando eu falei aqui que a mamãe dá, como a pastora respondeu ali, que é pelo joelho, né? Nós adultos, quando nós nos encontramos na situação adulta, nós achamos que sabemos tudo. E esquecemos da preciosidade dos conselhos, da presença, do amor, do cuidado
da mamãe. E aí essa prostituta que fala, não, Senhor, dê a ela. É essa mamãe que mesmo sem entender, mesmo estando à margem, mesmo sem saber, imagina, era a profissão dela. Imagina uma pessoa que vivia dessa profissão, ao mesmo tempo ter um filho, como cuidar, como educar, o que fazer, como fazer. Mas independente de quem ela era, a mulher que estava à margem, o papel de ser mãe foi maior do que qualquer coisa. E aí a gente pega esse gancho e leva Deus para as nossas vidas como a nossa mãe. Né? Por isso que eu falei para os irmãos que eu ia trazer a róquima de Deus, a róquima ruá do Senhor, o Espírito da sabedoria de Deus no seu atributo feminino. E aí no Salmo 131, o salmista fala para o Senhor assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, que põe a sua esperança no Senhor Deus de Israel, desde agora e para sempre. O Senhor, no exercício desse papel, dessa função de Róquima Ruá, que Ele derrama do seu trono, Ele traz para a minha e para a sua vida como mãe, né, que somos, como filhos, também que somos dessa mãe que provê para nós, né? Ele traz, né, esses atributos de proteção, de testemunho. Olha o testemunho dessa mulher, não, Senhor, dê a ela. Só uma verdadeira mãe é capaz de abrir mão de algo que para ela é supremo, né? Então, uma mãe, ela faz por um filho, né? Pelos seus filhos, no seu papel materno, o que é possível e muitas vezes até o impossível, para que os seus filhos, eles estejam protegidos. E é assim que o Senhor faz conosco. Né? Ele fala na sua palavra, né? Ainda que uma mãe esqueça o seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Né? A maternidade, dentro dessa experiência individual e concreta de cada mulher, ela traz para o destino do seu filho uma história de vitória. Ué, como assim, irmã? O que você está querendo dizer? A mãe que pediu para o rei que não partisse o bebê, ela mudou o destino desse bebê, não mudou? E se ela permanecido, o coração dela tivesse ficado endurecido tão quanto o coração da outra que disse, não, nem meu, nem seu. Será que esse bebê existia? Uma mãe como Ana, né, que entregou o profeta Samuel, né, por amor. Senhor, qual era o desejo de Ana? Né? Era um filho. Quantos anos a Bíblia diz que anos após ano, Ana descia lá e chorava. E Eucana virou para ela e falou, mulher, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas só uma mulher sabe o significado do que é ser uma mãe. O legado da maternidade.
o legado da história. Só uma mãe, ela sabe o que é, de repente, para nós adultos, a gente não sabe o significado do que é o primeiro desenhozinho. Lá na escola, lembra, Amélia? Né? Quantas mães guardaram os desenhos dos seus filhos? Lembra que eu falei que aprove o Senhor levar a minha mãe? Quando o Senhor levou a minha mãe, o Senhor nos deixou com 2 bebês gêmeos, com 3 anos. Meus 2 irmãos. Minha irmã com 17 anos, os 2 gêmeos com 3 aninhos, eu e a minha irmã mais velha. Nós somos 5 filhos. São 3 mulheres e 2 homens. E na época, eu falei para Deus assim, como o Senhor foi fazer um negócio desse? Como pode 2 crianças ficarem sem mãe? Quando o sonho dessa mãe era ser mãe de um menino, e o Senhor deu 2. E o Senhor deu 2, e não vai dar para ela, e não deu para ela a alegria de ver esses 2 filhos crescerem. Tem que ser, irmãos, muito convertido para estar falando isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente espiritualiza tudo. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, não é assim? Aprove o Senhor. Falar da nossa humanidade no altar é agressivo. E aí, irmãos, no meio daquelas lágrimas, eu com 21 anos, sem entender, tive que me tornar dona de casa, um projeto de mãe, porque tive que ajudar meu pai a criar a minha irmã adolescente e os 2 pequenos, sem entender de maternidade, nada. E em meio às lágrimas, aquele questionamento, o Senhor falou, eu sou o pai e sou a mãe deles. Fui eu que formei, fui eu que criei. Estão na palma das minhas mãos. Então, hoje, irmãos, com 31 anos, vão fazer 32 anos, 2 homens enormes, caminhando, teve as dificuldades? Teve. Porque quem não tem presença de mãe, irmãos, tem muita dificuldade. Com 21 anos, quando a presença da minha mãe deixou de ser presente, foi muito difícil. Ainda que Deus colocou no meu caminho várias mães que me adotaram. Mães de coração, mães de espírito, mães de oração. Se para mim com 21 anos foi difícil, imagine para 2 crianças com 3. Entender e crescer com a ausência da presença de alguém que tanto lhe amou. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mamãe, e o papel de ser mãe, é o papel daquele ser que é presente na ausência, que se faz presente nas nossas vidas. A irmã está falando doideira. Tá, não. Papel da nossa idade de mamãe, quando ela é presente na ausência, que se faz presente, é quando a gente está no meio dos maiores desertos, no meio das maiores dúvidas, e a gente nem sabe que na madrugada aquela mãe está orando pela gente. E aqui, irmãos, foi o que a mãe que disse para o rei assim, olha, deixa o bebê vivo. Foi o que ela fez. Porque ser mãe, acima de qualquer coisa, assim como Deus Pai enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, e para pagar um preço que eu e você jamais pagaríamos, como o coração de Deus ficou vendo o seu Filho no meu e no seu lugar por tão grande amor. E Jesus ainda virou para ele e falou, Pai, na sua humanidade, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o mesmo Jesus, em meio a tudo isso, lá em João capítulo
né, 19, a partir do versículo 20, 25, aonde ele já está lá na cruz, e aí ele vê a sua mãe, Maria, chorando. Está lá Maria Madalena, né? Está lá as mulheres chorando, e ele olha para sua mãe, e ele vira para o apóstolo amado. Essa é a sua mãe. Porque mesmo Jesus, homem, em meio àquela condição, ele ainda olhou para sua mãe, que estava vulnerável, que estava perdendo o amor, no qual ela sabia que foi escolhida, e durante toda a sua trajetória como mãe do Messias, ela foi dia a dia preparada para aquele momento, mas quando o momento chegou, o que falou mais alto, irmãos? O coração de mãe. Porque a Bíblia diz que ela chorava lá. Pelo menos na minha Bíblia está escrito que ela estava de joelho, junto com as outras mães, fazendo o quê? Chorando. E ele lá em meio à cruz, ele vira e fala: mãe, mulher, veja este aí, ó. Esse é o teu filho. Ele em meio a tamanha dor, como nós cantamos aqui no último louvor, como Jeová Jiré, ele providenciou para aquela mãe um local onde ela poderia descansar o seu coração de amor, em meio a tamanha dor. Porque ainda que ela fosse acolhida por João, amada por João, amasse João e acolhesse João, jamais o amor que ela sentiu pelo João ou sentiria era o mesmo daquele que estava na cruz. E mesmo assim, quando o anjo do Senhor fala para ela: olha, graça, né, bem-aventurada, porque o Espírito descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela não tinha dimensão da responsabilidade e do seu papel como mãe. E mesmo assim, ela se sujeitou. E a Bíblia nos conta também, como eu falei aqui, de Ana, chorando, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para ti. E ela foi e devolveu o profeta Samuel ao Senhor. E o que o Senhor fez, como nós cantamos no último louvor? Como Jeová Jiré. A Bíblia diz que Ana teve mais 5 filhos. Não é? Débora, lá no livro de Juízes, como mãe, né, uma juíza, e que Deus, por amor ao povo de Israel, coloca no coração daquela mulher, ela se levantar como mãe daquela nação, diante de Deus e diante dos homens. Então, irmãos, lembra que eu falei que a maternidade, ela é ressignificada em meio ao papel que cada realidade traz? Então, nós trouxemos aqui Maria, mãe de Jesus. Nós trouxemos Ana, nós trouxemos Débora. Essas 2 mulheres, né, que vêm nesta noite. A Bíblia também fala, né, para mim e para você, que ser mãe, né, tá? Eu até coloquei aqui, deixa eu pegar a frase para ler direitinho. Ser mãe é exalar em meio a escolhas, em meio a atitudes e gestos, externar a presença manifesta do amor de Deus através de. Todos nós, queridos, a Bíblia diz também que em meio aos atributos, né, proféticos de Deus, nas suas características, né, como eu falei, do espírito de sabedoria,
no atributo feminino de Deus, como aquele que nos coloca, como aquele que amamenta, como aquele que nos guarda, como aquele que nos gera, como aquele que sabe quem nós somos antes mesmo de nós sermos. A Bíblia fala que tudo isso vem do Senhor. A Bíblia diz também, como mãe, né, que o cuidado, o zelo, né, e a manifestação do destino de cada filho perpassa pela profundidade do amor que uma mulher tem pelo aquele ser que teve a sua primeira habitação como o ventre da sua mãe. E nesta noite, irmãos, a palavra do Senhor traz para mim, para você, em meio quando o rei fala assim, olha, dê o bebê à primeira mulher. Dê o bebê à primeira mulher. Traz aqui, irmãos, honra. Traz honra. Uma mãe, aconteça o que acontecer com o filho, ela honra o seu filho. Dentro das suas escolhas, dentro da pessoa em que ele é. Eu nunca vi uma mãe, por qual motivo for, ela denegrir o seu filho. Eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. E isso, irmãos, é um atributo do amor incondicional de Deus. E ser mãe é uma das manifestações concretas do amor incondicional de Deus para conosco. Para conosco. E a Bíblia traz para mim e para você, deixa eu pegar aqui o texto, que eu quero falar ele bem direitinho. A Bíblia fala, no Salmo 145, a partir do versículo 13, ele fala assim, o Eterno, ele sempre cumpre o que ele promete. Ele é gracioso em tudo que faz. Os olhos dele estão sobre nós, e os seus olhos sobre nós são esperançosos, e nos dá a cada dia o de comer diariamente a porção dentro do tempo certo. Nessa noite, irmãos, eu não sei como aí a Bíblia fala, então eu ainda tenho tempo, então deixa eu continuar aqui. E a Bíblia fala, nesse contexto aqui, que os olhos do Senhor estão sobre nós, esperançosos, nos dando o que comer, providenciando a cada dia tudo o que necessitamos. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do Senhor, quando Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E um dos atributos de Deus, nesse papel da maternidade, uma mãe, ela nunca se cansa de orar pelo um filho. Eu posso cansar, irmãos, eu posso colocar diante de Deus um propósito, vamos supor que um propósito. Eu oro lá 1 dia, 2 dias, 10 dias. Aí vem uma mãe e o filho vira para a mãe e fala assim, vamos supor que a filha da pastora Cláudia vira mãe, eu estou com esse projeto. Ela vira para mim e fala assim, Beth, eu estou com esse projeto, você me ajuda em oração? Ajudo. Aí ela vira para a pastora e fala, mãe, eu estou com esse projeto. Não, filha, nós vamos orar. Aí eu vou orar 1 dia pelo projeto dela, 10 dias, 1 mês. Aí daqui a 45 dias, eu esqueci do propósito. Eu pergunto, pastora, você deixou de orar?
Você esqueceu qual foi o propósito? Você deixou de clamar? Então, quando a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis, uma mãe, no seu papel de mãe, ela se coloca num contexto aonde até que aconteça aquele projeto, ou até que o Espírito de Deus fale, não é isso, a mãe não deixa de cessar. Os meninos da Amelinha, eu fui professora de escola bíblica dos meninos da Amelinha. E aí, a última vez que eu tive aqui, o Bozão, está assim, está na faculdade, não sei o quê, né? Você deixa de orar? Todos os dias. Todos os dias. Estão nos caminhos do Senhor. A Helena, os filhos tudo criado, casado, barbado, deixa de orar? Mãe, eu posso deixar de orar pelo meu marido. Já deixou alguma vez de orar por ele? Você pode, de repente, uma hora, por um lapso, esquecer de orar pelo pastor, seu esposo. Você já esqueceu de orar pelos seus filhos alguma vez? Coração de mãe. Quando aquela mulher fala assim, não, entregue para ela. Ela se colocou no lugar. É melhor ele estar com ela vivo do que nem eu e nem ela. Ainda que ele seja meu. E quantas vezes, irmãos, na nossa trajetória com o Senhor, muitas vezes nós nos colocamos como a mulher, a prostituta imprudente. Não é meu, não é de ninguém. Olha só, Deus, eu quero assim. Não é assim que a gente faz? Quantas vezes, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, não é? Mas quantas vezes a gente fala, Senhor, tem que ser assim, e eu quero assim, porque eu sou sua filha, e eu não aceito, e Deus sabe que o que a gente está querendo vai dar ruim. E a gente vira para Deus achando que Ele é o nosso servo e tem que fazer do jeito que a gente quer. Como a mãe imprudente, nem meu, nem seu. Não é assim? E aí, na trajetória, na caminhada, em meio ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, torna o nosso coração sensível à voz e à direção dele e nos coloca no prumo da mãe que diz, não, entrega para ela. Porque se eu perguntar aqui para as mamães que estão nessa noite, se alguém pedisse a vida de algum dos seus filhos, você daria? O senhor daria, pastor, a vida dos seus filhos? E essa mulher, por isso que o rei deu para ela. E aí foi quando eu comentei com o meu esposo, eu falei, quando eu entendi o final desse versículo, que o rei disse, essa é a verdadeira mãe. Somente uma mãe é capaz de, se preciso for, dar a própria vida pelo seu filho. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que Deus, em meio ao seu atributo de mãe, que nos amamenta, em meio ao seu atributo de mãe, que a palavra diz que como, né, a galinha que põe lá os pintinhos, não tem lá? Ele fala, como a galinha que põe os pintinhos debaixo das suas asas, eu coloco você lá. Quantas vezes nós saímos e nós nos comportamos como a prostituta imprudente, sendo filhos de uma mãe sobrenatural e extraordinária que é o nosso Senhor. E aí, eu estudando esse texto, estava todo focado, eu falei, bom, eu estava estudando um outro texto, porque até então a Helena não tinha falado nada para mim. E aí eu fechei a palavra e aquilo no meu coração, não, larga, guarda isso aí, que não é isso aí não. Aí quando foi na quinta-feira, a Helena falou assim, olha, é isso aqui, e o pastor falou isso. Eu falei, ai Jesus, agora eu estou entendendo, porque o Senhor está me conduzindo para o texto. Porque, irmãos, o coração de Deus,
Eu não sei, irmãos, qual foi a palavra que foi ministrada nesta manhã aqui. Eu sei que foi a pastora que pregou porque a Helena comentou comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o que eu estou falando nessa noite está encaixando com o que foi dito pela manhã. Porque Deus não ia fazer com que na quinta-feira a Helena mandasse uma mensagem para mim, num contexto que o pastor pediu para que eu trouxesse isso aqui. Quando Deus me deu a palavra, eu falei, Deus, que palavra é essa? Porque eu queria falar uma coisinha assim tão bonitinha, tão romantiquinha para a mamãezinha, tão assim, porque é mamãe. Aí o Espírito de Deus falou, você não sabe o que eu sou, nem sabia que era pastor, você não sabe o que o preletor da manhã vai falar. E eu estou te dando isso, e aí eu entendi, eu falei com meu esposo, olha, Deus me deu uma palavra de mãe, mas quando eu entrei aqui, e aí eu entendi, pastora e pastor, por que mudou tudo? Porque Deus me trouxe nessa noite aqui, irmãos, para dizer para a igreja, que existem projetos do Senhor, para este lugar, que nasceram no coração de Deus, pastora, e que está fervendo no coração de vocês. E que às vezes, vocês perguntam, será que... Eu vou falar. Vocês perguntam assim para Deus, será que é isso mesmo? E Deus esses dias me mostrou o Senhor no seu... Não sei se é escritório, eu não sei. Um lugar cheio de livros. Eu nunca fui na sua casa, mas eu sei que é na sua casa. Um lugar cheio de livros, e o Senhor diante de Deus, fazendo questionamentos para o Senhor. E o Senhor, Deus, o que eu faço? E o Senhor fala para o Senhor, faz o que eu estou colocando no seu coração para fazer. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Como mãe que o Senhor é, nós... E eu falei, Deus, porque, irmãos, obedecer a voz do Senhor, em meio às circunstâncias e aos nossos medos e às nossas inseguranças, é difícil. É difícil. E só um coração de mãe. E nessa noite... O Senhor me trouxe aqui para pedir para a igreja e dizer para a igreja, tenha um coração de mãe. Porque naquele lugar, o seu questionamento e o que o Senhor dizia, eu não sei o que fazer. Se não é Deus falando com o Senhor pode falar comigo. Porque é assim que Deus faz. E o Senhor chorava, e eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor vai te dar as instruções. Existe algo no seu coração que o Senhor vem e que parece que... Deus parece que não é uma muralha, não. Parece que, sei lá, o bronze todinho está aqui e não flui. E ora, e clama, e jejua, e não acontece. Mas vai acontecer. O caminho vai ser outro. Porque a estratégia é outra. A estratégia vai ser outra. Ela já está sendo plantada no seu coração. E na hora certa, vai ser assim, ó. O Senhor vai dizer assim, nossa, eu estava fazendo tal coisa. Vai ser assim. Porque, irmãos, o coração da verdadeira mãe busca essa roquimá de Deus. Essa palavra entrou tão, sabe? E eu falei para o meu esposo falou assim, mas é assim mesmo que pronuncia no hebraico essa palavra? Eu falei, bom, eu peguei o celular, fui lá no amiguinho Google, coloquei lá roquimá e pedi para ele, Google, fala para mim. Quem nunca usou, né?
Porque a gente tem que falar com a coisa certa, a gente não pode ensinar um negócio errado. Aí eu fui lá e falei, escrevi lá, Roquimar, R-O-H-K-A-K-M-A, Roquimar. Eu falei, amigo Google, fala para mim como é que pronuncia isso. Ele falou, Roquimar mesmo. Aí eu fui lá, na Ruá de Deus, que é R-U-A-H, escrevi lá, amiguinho Google, como é que pronuncia Ruá? Aqui está no hebraico aqui. Do hebraico para o português, como é que pronuncia? Para eu falar direito, que a gente tem que ensinar direito. A Bíblia diz que tudo que a gente vai fazer, faça com excelência. E eu falei, como é que é, amigo Google? Ele falou, Ruá. Aí o meu esposo, você viu? Eu falei, vi, meu bem, vi sim, está tudo certo. Por que isso, irmãos? Eu posso estar abrindo esse gancho para trazer essa Ruá, esse aqui do Google, porque na trajetória da nossa vida, nós precisamos abrir espaço para respirar. E na hora lá que a minha cabeça estava a mil, e o Senhor falando as coisas, eu falei, como que eu vou fazer? Espera aí, a Ruá, a Roquimar, a Ruá de Deus, a Roquimar de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor, continuando aqui, a palavra do Senhor fala assim, que tudo que o Eterno faz é certo. E que a marca registrada de todas as obras do Senhor é o amor. Depois do amor de Deus, qual existe uma manifestação maior de amor do que o amor de uma mãe? E aí, irmãos, lembra que eu falei lá da minha mãe? E aí quando Deus falou assim, eu sou pai, eu sou mãe. E até então, irmãos, como eu disse, vem o Dia das Mães, a gente lembra da mãe. Vem o aniversário, a gente lembra da mãe. Vem o Natal, a gente lembra da mãe, porque o que se foi a presença presente aqui. O legado ficou. Se eu hoje estou aqui, é porque um dia ela passou. Né? E se hoje eu tenho mais 4 irmãos, é porque ela passou. Né? E aí eu falei, Deus, que coisa tremenda. Esse negócio aqui. Como entender que o Senhor, a gente consegue, se eu conseguir ressignificar, e os meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, cada um dentro da realidade de cada um conseguiu ressignificar, né, a ausência presente de uma mãe, por que eu não posso entender a magnitude da soberania da tua presença manifesta através do teu Santo Espírito? Por que eu não posso me curvar ou não tenho a sensibilidade de me curvar e entender que se eu quero desfrutar o melhor de Deus e se eu quero ouvir da forma mais plausível possível a voz daquele que me coloca nos seus braços de amor e que me amamenta e que faz de mim como a galinha faz com os seus pintinhos, eu não vou desfrutar isso no meu quarto, buscando Ele que está o tempo inteiro presente. Irmãos, e estudando, voltando para o primeiro livro de 1 Reis, estudando o contexto histórico, o fato daquela mulher dizer para o rei, não rei, deixe o filho com ela, foi a manifestação plena de uma presença, ainda que intocável aos olhos humanos, se fez presente naquela mulher de um Deus. Do amor daquele Deus, do amor de Deus. Porque ela falou, não, eu abro mão. E eu não sei, irmãos, como os irmãos entraram nesta noite aqui. Mas a Bíblia diz que se nós não formos como crianças,
nós não entenderemos o grande amor de Deus por nós. A Bíblia diz que se nós não entendermos o reino de Deus, em meio a essa presença de pureza e grandiosidade que exala do amor de uma mãe, porque não tem amor mais puro, depois do amor de Deus, do que o amor de uma mãe. Não cobra nada. Quantas vezes somos ingratos? Quantas vezes somos desobedientes? Quantas vezes respondemos? Quantas vezes desonramos? E a Bíblia diz assim, né, que ela ama do meu jeito. E eu fui uma criança bem arteira. Dos 5 filhos, a que mais apanhou fui eu. Então, daí, se os irmãos já sabem como é que eu fui muito arteira. Eu fui super, hiper energética, tinha uma saúde daquelas. Fui a que mais apanhei. Mas pergunta, irmãos, na primeira vez que eu estava na escola, que a menina maior do que eu, porque eu tenho 1,51, irmãos, agora. Imagina quando eu estava na escola, a minha altura. Aí, eu na 6ª série, uma menina que dava quase 2 de mim, na época eu devia ter 1,20 por aí, eu acho, né? Me deu uma surra. E mesmo eu sendo energética, e apanhando da minha mãe, da dona Francisca, dentro de casa, podia. Mas quando a menina, que dava 2 de mim, me bateu, o que aconteceu? O que as mães aqui sabem que acontece? Não, minha mãe foi lá. Minha mãe foi lá na escola. Cadê a menina que bateu na minha filha? Não é assim que as mamães fazem? Chegou lá, eu quero conhecer. O que a senhora vai fazer com aquela menina? Ela chegou lá para a menina e falou assim, por que você bateu na minha filha? Você é mãe dela? Só quem pode bater nela sou eu. Peça desculpa para ela agora. Porque eu posso bater, você não pode não. Beth, o que você quer dizer com isso? Que só quem toca na gente. E que esse tocar, ainda que seja uma chineladinha, mas que o amor permanece o mesmo, é o da mamãe. E é tão da mamãe que levou essa mãe a dizer para o rei assim, entrega para ela. Foi o que a minha mãe chegou e falou lá, vem cá. Por que você bateu na minha filha? Tu é mãe dela? É tu que cria? Eu posso, tu não pode não. Não é assim? Então, irmãos, nessa noite, o coração de uma verdadeira mãe, ele se inclina à sabedoria, porque só o Espírito Santo de Deus é que dá a cada mulher a sabedoria para exercer o papel de mãe. Não é? Cada mamãe aqui tem uma história diferente, como eu disse, para contar da sua trajetória de mãe. Não é? Então, nessa noite aqui, assim como uma mãe escolheu ser imprudente e dizer, olha, nem meu, nem seu, né? A verdadeira mãe falou, não, ainda que ele não seja o meu, deixe para ela. E foi o que Deus fez por nós, mandando Jesus. Não é a Beth que vai lá na cruz para pagar pelos pecados dela, pelos erros dela. Não, é o meu filho, eu a amo tanto. Tanto, que eu vou dar o que eu tenho de melhor de mim, em mim, através de mim, por mim, que é o meu filho. E ele vai entender tanto esse papel, que ainda como homem, na hora que ele começar a sentir as primeiras dores, que ele vem dizer para mim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mesmo ele sabendo e ele me pedindo isso, ele ama tanto cada um dos meus filhos, que ele vai concluir o seu chamado. E nessa noite, irmãos, eu quero
pedir para que os irmãos fiquem em pé. O senhor me permite, pastor, fazer a oração? E nesta noite, irmãos, a minha oração é para que o Senhor nos dê o coração de mãe, no entendimento de se submeter à soberania da vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes, mesmo a palavra dizendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, nós temos resistência a nos curvar a ela. Mas que nesta noite, assim como as mamães que estão aqui entendem o que eu estou dizendo, da profundidade, do clamor de um coração de uma mãe, que todos nós, irmãos, todos nós, recebamos de Deus esse coração para obedecer a sua palavra, para fazer a sua vontade, para honrar o nome dele em nós e através de nós, para que lá na frente a gente olhe para trás e diga assim, valeu a pena. Valeu a pena. Porque ser mãe, irmãos, não é tão somente o gestar biológico, daquela coisa linda, né? Que as mamães que já passaram sabem, né? A barriga crescer, mexer a primeira vez, escutar o coraçãozinho, não é? Projetar naquele serzinho, substância informe, que Deus já sabe a corzinha dos olhos e está ali na barriga da mamãe e ela está assim. Ah, vai ser assim, né? Vai ser assim. E eu vou projetar assim. Que nessa noite, o Jeová Jiré providencie para mim e para você o coração dele. Um coração que proveu um amor incondicional e tão profundo que fez com que aquela mulher dissesse para o rei, não. Entregue para ela. Pai, aqui está a igreja do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Deus. Nesta noite, Deus, venha ministrar em nós e através de nós. Esse coração, Pai, de mãe, num amor incondicional, dessa Roque Maruá, que é o Espírito da sabedoria, do atributo feminino do eterno, no educar, no conduzir, no proteger, no obedecer. Porque, Senhor, a tua palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca, e o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então, querido Espírito Santo de Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor alcance o coração de cada mãe, de cada mulher, de cada irmão, de cada irmã aqui, meu Deus, e aquele que nos acompanha, Senhor, no entendimento que no teu atributo, Pai, de Roque Maruá, que nos amamenta, que nos coloca debaixo das tuas asas, Pai, que nos chamou pelo nome quando éramos substância informe, nos guardando, nos protegendo e nos conduzindo até aqui, ó Deus, com livramentos, com vitórias, com ensinamentos, para aqueles, ó Pai, como eu, que a sua mãe já dorme no Senhor, que o legado da mamãe, que não está aqui, mas que está presente pela sua história, glorifique o teu nome, Senhor. Porque nessa noite, Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque se eu estou aqui, é porque a minha mãe que dorme em ti passou por aqui, Senhor. Então, Senhor, como filhos, como mães, que o nosso legado, que a nossa história, ó Deus, manifeste o amor incondicional do teu Santo Espírito e nos submeta, Pai, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável.
sabendo, Senhor, que contigo nós não temos o que temer, porque o Senhor, Pai, já nos fez mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Ainda que os nossos olhos naturais, Pai, ainda não tenham contemplado conquistas, sonhos, projetos, Pai de amor, que o nosso coração se curve com gratidão, na certeza que, como o Senhor nos ama e como o Senhor nos guarda, vai acontecer, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor não se cansa, o Senhor não se fadiga, e a tua palavra diz que os teus projetos, eles em ti, eles têm o sim do Senhor, e eles têm o amém do Senhor. Pai, eu clamo por esta igreja, os sonhos do Senhor para essa igreja, aquilo que o Senhor falou com o teu servo esses dias, Deus, para que o teu Espírito Santo, Senhor, venha dar a ele, Pai, a porção renovada, sacudida, transbordante, as ferramentas, Pai, a intrepidez, Pai, o amor, e o amor que diga não, porque amar também passa pelo não. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma este lugar, toma, Senhor, em nome de Jesus, e manifesta os projetos, porque muitos dizem, quantos vêm aqui e diz que o Senhor vai fazer, e nunca faz. Mas, Senhor, a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. A tua palavra diz, querido Espírito Santo, que o Senhor poda a árvore para que ela dê frutos, e os frutos sejam mais verdejantes, mais saudáveis, mais fortes, porque em ti, Pai, em ti não há sonho frustrado, em ti, Pai, não há falência, em ti, Senhor, não há esterilidade, Pai, mas em ti há vida e vida em abundância. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigada.